Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo bem, só para acrescentar uma informação que eu acabei de dizer, de uma manifestação organizada pelas centrais sindicais, por isso esses movimentos que estão se organizando através dos vários sindicatos, levando os grupos para participar dessa greve geral que acontece hoje em todo o país. Uma greve que chama a atenção, Elivaldo, pelas reivindicações contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista. A reforma trabalhista já passou na Câmara essa semana e agora o governo trabalha os votos para tentar aprovar a reforma da Previdência. Isso é o que está sendo mais difícil no momento. Exatamente, e esse é o plano, de fato, do Palácio do Planalto. Mas as primeiras horas da manhã desta sexta-feira já sinalizam para um movimento de grande repercussão em todo o país. Um giro no país já revela que manifestações explodem em todos os quadrantes do Brasil. E é o que se esperava, de fato, nenhuma novidade em relação ao que estava sendo preparado e planejado. Movimentos sociais organizados da cidade e do campo estão aí com as forças políticas contrárias às reformas, organizando aí parcelas da sociedade neste sentido. Do lado do Palácio do Planalto, Nádia, eu percebo que há uma pressão muito forte agora sobre os chamados infiéis da base aliada, ou seja, aqueles que têm espaços no governo, que estão na base de sustentação do governo, mas que na hora do voto preferem outro caminho. Isso aconteceu na reforma trabalhista votada esta semana, mas se repetir na reforma da Previdência agora no começo de maio, poderá jogar por terra a orientação do governo de aprová-la ainda neste primeiro semestre. E são necessários, em relação ao que foi aprovado, aos votos da reforma trabalhista, 296, mas 8 votos seriam necessários. O governo investe agora nos aliados que existem até mesmo no partido do presidente Michel Temer, no PMDB. Se conseguir, poderá obter força suficiente para aprovar a reforma, mesmo com toda a pressão social caracterizada no dia de greve geral, nas manifestações hoje em todo o país. Elivaldo, agora nós vamos ouvir um áudio do arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito. Dom Jacinto e a Igreja Católica, na verdade, já havia, através de uma carta conjunta com a OAB, o Conselho Nacional de Economia, se manifestado contra a reforma da Previdência. O arcebispo divulga um áudio em que também se manifesta contrário a essa reforma. A Igreja costuma se pronunciar, não partidariamente, não é seu papel, não tecnicamente, não é da sua competência, mas colocar a situação das pessoas, de segmentos da sociedade, sempre à luz do Evangelho. Agora nós temos no cenário nacional a grande discussão sobre a reforma da Previdência. A CNBB já se pronunciou, o que temos agora é só a necessidade de confirmar que, de fato, a Igreja vê com restrições o projeto. Apelo, então, a que todos, à sua maneira, segundo suas convicções, possam manifestar o seu repúdio a essa forma de mudar as leis da Previdência, a fim de que nós possamos ter uma sociedade brasileira cada vez mais humana e que contemple todos os segmentos sociais, já que a nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei.